que inspira e reduz. Maria, exemplo de fé, nós te saudamos com a graça de Deus por todo o esplendor que Ele te deu, certos de que não se esquece de nós, a ti, nosso amor e nossa voz. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus, modelo de mulher, Maria de Nazaré, Espírito de luz que inspira e reduz. Maria, exemplo de fé, nós te saudamos com a graça de Deus por todo o esplendor que Ele te deu, certos de que não se esquece de nós, a ti, nosso amor e nossa voz. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Boa tarde a todos que nos assistem neste momento pelo canal do Instituto Kardecista da Bahia. Boa tarde à família IKB e a toda a família que nos acompanha neste momento. Estamos nós aqui nesta tarde mais uma vez, solicitando boa tarde do nosso amigo Paulo César. Olá, boa tarde, professor Edivaldo, aos companheiros do Instituto Kardecista da Bahia e a todos que nos assistem aqui a nossa live pelo YouTube. Tá? E boa tarde, nossa companheira Isabel, seja bem-vinda, boa sorte no seu trabalho de hoje, que os bons espíritos possam lhe inspirar. Boa tarde a todos, aqui já profundamente emocionada com esse vídeo inicial. Hoje, sábado, véspera de Dia das Mães, como não lembrar de Maria, Mãe de Jesus? Pois é. Então, é com muito prazer e alegria, agradecimento aos amigos que nos auxiliam nesta tarefa, que estamos abrindo esse mês especial. Mulheres do Evangelho, tema do mês de maio. E hoje nós teremos Isabel Andrade, falando de Maria de Nazaré. Então, que tenhamos uma boa tarde, nos envolvamos nessa paz, nesta abertura dessa música linda e maravilhosa, que fica como a nossa prece inicial, envolvendo-nos todos neste clima de amorosidade. E, Isabel, seja bem-vinda mais uma vez, conduzida a esse trabalho. Jesus lhe inspire, Maria, toque no seu coração, todos nós aguardamos
esta mensagem sublime desse Espírito amoroso conosco em todos os momentos. Fique à vontade, muita paz e um bom trabalho. Assim seja. Maria, mãe de Jesus, também conhecida como Maria de Nazaré, chamada pelos católicos e ortodoxos de Virgem Maria, Santíssima Virgem e de Nossa Senhora. Ela foi a mulher israelita de Nazaré, identificada lá no Novo Testamento e também no Alcorão como a mãe de Jesus, através da intervenção divina. Jesus é visto como o Messias, o Cristo, em ambas as tradições, dando origem ao nome de Jesus Cristo. Maria teria vivido lá na Galileia no final do século I a.C. e início do século I depois de Cristo. Ela é considerada pelos cristãos como a primeira adepta ao cristianismo. Maria é a forma helenizada do nome hebraico Miriam, que significa Senhora da Luz. As referências históricas a respeito de Maria são escassas e se restringem às narrativas sobre a infância de Jesus nos evangelhos de Mateus e de Lucas. Nos evangelhos, nós aprendemos que quando foi feito aquele anúncio angélico do nascimento de Jesus, Maria estava vivendo em Nazaré, da Galileia, e estava noiva de José, que era um carpinteiro. Está lá no Evangelho de São Lucas. Lucas também nos informa que José era da descendência de Davi. E, embora nenhuma menção seja feita sobre a linhagem de Maria, é possível que também ela tenha vindo da mesma linhagem, especialmente porque a genealogia de Jesus deve ser traçada, e foi traçada, a partir do nome de sua mãe, Maria de Nazaré, porque, segundo a tradição do judaísmo, é a genitora quem transmite ao filho o nome da família, ao contrário da tradição ocidental, que o nome da família é transmitido, é fornecido pelo genitor. Então, a genealogia de Jesus, segundo o Evangelho de Mateus, focaliza José, descendente do rei Davi, ao considerar a antiga profecia de que o Messias viria da linhagem daquela tribo de Israel. Segundo vários outros registros, e lá no Evangelho de Lucas, assim que Maria se viu grávida, ela teria viajado para uma pequena cidade lá nas montanhas, a fim de visitar a sua parenta, chamada Isabel, que também se encontrava grávida, já numa idade bem avançada, e que traria ali no seu ventre João, o precursor, o último profeta, o profeta do Novo Testamento, aquele que vem preparar o caminho para o Messias. João, nesse caso aí, o filho de Isabel, o Batista, aquele que batizou nas margens do Rio Jordão. E durante essa visita, Isabel, que estava mais ou menos com 6 meses de gravidez, ela sente seu ventre estremecer. Assim que Maria chega e se abraçam, e elas ficam envolvidas de profunda emoção, a ponto de sentir as crianças se comunicando. E ali naquele momento, Isabel fala: bendita és tu, Maria, entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Pois quando a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu em meu ventre de tanta alegria.
Feliz aquela que creu, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor está sendo cumprido. Após o nascimento de Jesus, em humilde estrebaria, lá em Belém de Judá, a família fixou residência em Nazaré. Maria, Jesus e José, em Nazaré da Galileia. Pouco tempo depois, sob a orientação daquele mesmo anjo que veio anunciar a concepção de Maria, dizendo que ela iria receber Jesus como seu filho, a Sagrada Família foge para o Egito, para escapar da fúria do rei Herodes, que tinha ordenado a morte de todas as crianças até 2 anos de idade. Com a morte de Herodes, já no ano 4 da era cristã, José, Maria e Jesus retornam a uma pequena cidade de Nazaré, atendendo novamente os alertas de segurança do anjo do Senhor, pois, mesmo com a morte de Herodes, ainda havia muitos perigos, visto que o rei atual, Arquelau, também era muito cruel. Maria, a amada e sublime mãe de Jesus, ela é reverenciada como o exemplo de amor e dedicação, de renúncia e de sacrifício. No Evangelho de Lucas, Maria é mencionada com uma certa frequência em relação aos outros evangelistas. São 12 vezes, todas elas na narrativa da infância de Jesus. Já no Evangelho de Mateus, ela é mencionada por 5 vezes, 4 delas nas narrativas da infância de Jesus, e apenas uma vez fora dessa época da infância de Jesus. No Evangelho de Marcos, ele cita Maria apenas uma vez e a menciona como a mãe de Jesus, sem nomeá-la. Já no Evangelho de São João, ele se refere a ela, Maria, 2 vezes, e a descreve como a mãe de Jesus, mas não a menciona também pelo nome. Ela é vista pela primeira vez no Evangelho de João, naquele episódio das bodas de Caná, quando ela e Jesus vão para um casamento, e ali é marcado como o primeiro milagre de Jesus, quando ele transforma a água em vinho. Então, a segunda referência no Evangelho de João é justamente naquele momento da cruz, quando ele está ao pé da cruz junto com ela. Já no livro de Atos dos Apóstolos, que foi escrito segundo Lucas, Maria e os irmãos de Jesus são mencionados na companhia dos 11 apóstolos que estavam reunidos no cenáculo depois que Jesus retorna para a espiritualidade. Isso é um breve histórico e um breve relato das citações bíblicas a respeito desse espírito de escol que nós conhecemos e chamamos de Maria, Maria de Nazaré, Maria Santíssima. Vamos descobrir por que ela foi chamada de Maria Santíssima. Maria, a mãe de Jesus, o nosso mestre. No Espiritismo, nós também aprendemos a reconhecer em Maria uma entidade evoluidíssima que já havia conquistado há mais de 2000 anos elevadas virtudes, tornando-se apta a desempenhar este papel, esta elevadíssima missão de receber em seu ventre, de cuidar desse espírito, que é o emissário de Deus, desde a sua infância, preparando Jesus para a idade adulta, ele cumpria a sua missão, que é o modelo de perfeição moral que a humanidade pode pretender sobre a Terra. Maria já sabia da sua tarefa, ela faz parte desta equipe que vem justamente trazer
Jesus para o nosso planeta, para o nosso orbe. Além do que já se conhece nas antigas tradições religiosas, além do Novo Testamento, nós também vamos encontrar na literatura espírita muitos importantes dados biográficos de Maria, que vieram para todos nós através da via mediúnica, naturalmente extraídos de arquivos fidedignos do mundo espiritual, revelando-nos que ela continua até hoje zelando com muito amor, com muito carinho pela humanidade terrestre, toda essa humanidade encarnada e desencarnada. Maria de Nazaré, por seu espírito portador de grandes conquistas evolutivas e virtudes, e consciente desta tarefa que deveria realizar na obra do Cristo, ela curva-se humildemente ante os desígnios celestiais, agindo sempre com prontidão, colocando-se sempre à disposição de Deus, como que se repetisse, vida fora, aquela resposta que ela deu ao anjo, em nome do Pai. Este lhe anuncia que seria a mãe de Jesus. E ela diz isto: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra, faça-se em mim, segundo a tua vontade, colocando-se em total disponibilidade à vontade de Deus. Sua disponibilidade, sua fidelidade à vontade de Deus, sua confiança extrema em Deus, é para nós um exemplo de como devemos agir diante de Deus. Ela não questiona, ela não tensiona, ela não titubeia. Ela sabe que será instrumento de Deus para que se cumpra a promessa da vinda de Jesus. Mesmo diante da dor indescritível, vendo seu filho crucificado, perseguido, sofrendo dores no corpo físico, ela jamais perdeu a confiança em Deus, aceitando tudo aquilo com renúncia, com humildade, com a personalidade constituída sob as nuances do amor maior. Maria passa então a se dedicar aos sofredores, como registra também Dona Ivone Pereira no livro Memórias de um Suicida. A obra descreve a amorosa e eficiente assistência aos suicidas pela Mãe de Jesus, atuando diretamente, sobretudo, por intermédio da Legião dos Servos de Maria, uma organização que está vinculada ao Hospital Espiritual Maria de Nazaré. Ela que vive também nesse trabalho até hoje, dando essa assistência aos suicidas. Em diversas outras obras espíritas, vamos encontrar referências dos orientadores espirituais à sublimidade do espírito Maria de Nazaré e a sua dedicação a todos os espíritos sofredores, seja desencarnados, seja encarnados. E assim nós vamos lembrar agora que nesse momento a reverência que o Espírito Bittencourt Sampaio faz à Mãe de Jesus, quando ele diz em uma oração seguinte: anjo dos bons e mãe dos pecadores, enquanto ruge o mal, Senhora, enquanto reina a sombra da angústia, abre o teu manto, que agasalha e consola as nossas dores. E nesse momento que estamos passando por dores, por causa desse momento da pandemia no nosso planeta, peçamos com carinho, com fé, a Mãe de Jesus, Maria Santíssima, que nos agasalhe e nos console, que console as nossas dores, as nossas expectativas, que possamos estar amparados em seu colo de mãe, para termos a certeza de que tudo passa.
para termos sempre a certeza de que não estamos sós. E ele continua na sua prece: nos caminhos do mundo há treva e pranto. No infortúnio dos homens sofredores, volve a terra ferida de amargores o teu olhar imaculado e santo. Então peçamos a Maria que volte o seu olhar de mãe para todos nós nesse momento, principalmente para que tenhamos consolo nas nossas dores mais profundas, naquelas dores que não podemos imediatamente remediar, mas que tenhamos coragem, força, condição de suportar tudo aquilo que precisamos passar como prova e como situação para que possamos avançar da melhor maneira possível. E ele continua: ó Rainha dos anjos, meiga e pura, estende tuas mãos à desventura e ajuda-nos, ó Mãe piedosa. Conduze-nos às bênçãos do teu porto e salva o mundo em guerra e desconforto, clareando-lhe a noite tormentosa. Que as nossas noites possam passar com a certeza de que o dia sempre amanhece com um sol brilhante de esperança, e que Maria possa ser essa certeza de que não estamos sós. E ela, como mãe de amor incondicional por cada um de nós, já que somos seus filhos, por recomendação do próprio Jesus, que estende essa maternidade para toda a humanidade, que possamos nela encontrar o amor, o colo de mãe que tanto precisamos. Os autores espirituais buscam todos esses dados originais nos arquivos fiéis do mundo espiritual. Foi assim também que o espírito Humberto de Campos nos trouxe, através de Chico Xavier, informações bem detalhadas, além daquelas informações contidas no Evangelho. E naquele livro chamado Boa Nova, lá no último capítulo, ele vai retratar a realidade espiritual de Maria de Nazaré, mãe de Jesus, quando ele relata algumas situações de sua vida, situações estas que não estão nos evangelhos. E diante da cruz, é um dos relatos, ela se vê ali atormentada com as dores de seu filho. E ela vê também passar em sua mente toda a infância. Ela sente a dor de uma mãe que perde o filho sem compreender por que estavam fazendo aquilo com ele. Por que Jesus estava passando por tanta dor e sofrimento. E ela, acompanhando passo a passo todo o martírio, toda a via sacra de Jesus, ela também sente as dores que ele estava sentindo. Mas naquele instante, ela também nos dá um exemplo de resistência, de resignação, de resiliência, ressignificando todo aquele tormento em esperança, além de nos dar um exemplo de humildade. Ela sente naturalmente tristeza, ansiedade. Por quê? Porque ela está ali como mãe e vai recordar, porém, a assistência imensurável do Pai, de Deus, em todos os momentos de dor e de sofrimento em sua vida. Então, naquele momento diante da cruz, ela percebe que não está só. E naquela dor, Maria percebe que o mundo também precisa dela. E a sua humildade faz com que seu coração se abra a esse amor incondicional de mãe. E há aquele apelo que Jesus faz quando percebe Maria junto a João. João, aquele apóstolo jovem, João, o evangelista, o discípulo amado de Jesus. Naquele momento em que Jesus
coloca Maria como mãe de toda a humanidade, dizendo: filho, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. Entregando a todos, a cada um de nós, a filiação mariana. E colocando também João com a responsabilidade de cuidar daquela que naquela reencarnação, era a mãe do nosso Mestre Jesus. Naquele momento, Jesus faz com que Maria perceba a dimensão do amor, que o seu amor de mãe estava estendido para toda a humanidade. E que é assim também que nós devemos perceber esse amor que vem de nós para com ela. E que a humanidade, sim, é a grande família humana. É a grande família onde podemos e devemos exercitar o verdadeiro amor, o amor incondicional, o amor divino. Atendendo àquela promessa que ele fez ao Mestre aos pés da cruz. Assim que pôde, João leva Maria para morar com ele em Éfeso, onde ele residia. Com a chegada de João, Maria, naquele momento da hora extrema de Jesus, o abraça e recebe a humanidade como filhos e filhas, e deixa assim essa linda lição de amor verdadeiro e esse parentesco universal, e que a vida prossegue mesmo após a morte física. Ao apontar João e dizer à própria mãe: eis aí o teu filho, Jesus dá a Maria essa oportunidade, essa chave de libertar o próprio coração de mãe que estava sofrido pela perda, entre aspas, de um ente querido, que era ele, mas que ela poderia se libertar através do desapego, dando-nos também uma lição de desapego para nós, que precisamos nesse momento e sempre refletir em relação ao amor que temos com os nossos entes queridos, principalmente quando precisamos deles nos despedir temporariamente, já que a morte não existe, que a vida continua, mas não estaremos aqui para sempre, todos juntos. Então, ao ampliar essa condição de amar a todos, ela também exercita esse desapego interno, esse desapego interior, ficando para nós esse exemplo de desapego, porque Jesus comprova naquele momento que a vida continua no plano espiritual. Ao mesmo tempo, Jesus nos ensina também a realidade desse Deus amor e também da caridade como o maior de todos os mandamentos. Assim, ao perder aquele filho, entre aspas, uma mãe, Maria, ganha naquele momento toda a humanidade inteira por quem pode fazer o bem, ficando para nós todos esta reflexão. Indo morar com João, ela ganha uma nova casa, novas tarefas, e ali em Éfeso, ela vai seguir durante vários anos após a morte física de Jesus. A vida de Maria segue, emoldurada pela saudade, pelas desavenças entre os seus seguidores, pela perseguição que houve aos primeiros cristãos. Com o passar do tempo, aquela casa de Éfeso se torna um ponto de referência para quem quisesse ouvir falar de Jesus. E muitos que caminhavam por aquelas estradas paravam ali para escutar de Maria sobre Jesus, sobre o amor verdadeiro. Maria e João, buscando aquele lugar simples, podiam levar a mensagem de Jesus para todos, que era a mensagem consoladora, mensagem de amor, de consolo, de conforto. E muitas pessoas se reuniam em busca das boas notícias, em busca das palavras do Evangelho de Jesus.
João pregava na cidade e Maria atendia a todos que chegavam em sua casa, principalmente aqueles que eram desventurados e que estavam sofrendo muitas vezes por enfermidades físicas, estavam precisando de esperança, de consolo, de conforto, estavam sofrendo. Certa vez, um leproso chegou em tua casa e beijou-lhe as mãos. E depois de ter as suas úlceras aliviadas, ele disse: Senhora, sois a mãe de nosso mestre e sois também a nossa Mãe Santíssima. E a partir daquele dia, a casa de Maria ficou conhecida como a casa da Mãe Santíssima. E todos aqueles desventurados e sofredores, Maria sempre tinha para eles uma palavra de consolo, de paciência, e dizia sempre: isso passa. Só o reino de Deus, que é o bastante forte para nunca passar das nossas almas, como eterna realização do amor celestial. E eu gostaria muito que todos nós tivéssemos a certeza neste momento destas palavras. Isso passa. Todo sofrimento, toda dor que estamos vivenciando neste momento de pandemia, todas as nossas preocupações, todos aqueles que estão sofrendo direta e indiretamente, de alguma maneira, pelas consequências de mais de um ano de coronavírus no planeta Terra. Tenhamos a certeza de que isso também passa. Só o amor de Deus, que é forte o suficiente e que nunca passa de nossas almas, como disse Maria. Enquanto aquele núcleo lá em Éfeso crescia, exigindo muito tempo de João, Maria vivia quase sempre só, atendendo as pessoas. E depois que as pessoas saíam, ela voltava para seus afazeres. E assim os anos se passaram e Maria envelhecia. O apóstolo Lucas, por orientação do próprio Paulo de Tarso, um dia foi até Éfeso. Tinha um objetivo específico, que era entrevistar Maria, a mãe de Jesus, para colher informações, porque ele pretendia escrever a biografia do mestre, segundo as suas lembranças. Idosos, doentes, mães infortunadas, sempre buscavam consolo, sempre buscavam Maria como porto seguro. Ela também se sentia mãe de todas as outras mães e de todas as outras criaturas sofridas, e sempre não se cansava de lhes falar de Jesus e de seus ensinamentos, como uma mãe fala a todos os seus filhos, a todos os seus amores. Acalmava sempre e acalma todos os corações sofridos. Sempre que precisamos e que recorremos a Maria, podemos sentir esse alívio em nossos corações, principalmente em momentos de angústia, de dor, de preocupação, porque ela está conosco a cuidar de cada um de nós. Não nos esqueçamos disso. Isso também passa. Todo sofrimento há de passar. Os anos se passaram e no serviço ao próximo, as lembranças de Maria também foram se atenuando. Com a prática da caridade, Maria não sentia os incômodos da velhice, não sentia cansaço, não sentia amargura. A certeza da proteção de Deus lhe dava sempre consolo constante. Quando chegavam aquelas notícias das perseguições aos seguidores de Jesus lá em Roma, ela sempre se preocupava. Mas houve uma visita em uma certa noite de um visitante diferenciado. Ela lhe falou sobre Jesus, que se fora sobre a terra há alguns anos,
E ela falou também da sua saudade de Jesus. Esse peregrino retirou o seu capuz e, com uma voz que ela conhecia muito bem, disse: "Minha mãe", exclamou o recém-chegado. Como tantos outros que recorriam a ela naquele momento, ele disse: "Eu venho te fazer companhia e receber a tua bênção." O peregrino lhe falou do céu, confortando-a delicadamente. Comentou as bem-aventuranças divinas que aguardavam e aguardam a todos os devotados filhos de Deus, dando a entender que ele compreendia as mais ternas saudades do coração. Maria ficou empolgada por tocante surpresa. Que mendigo seria aquele que lhe acalmava o coração, que lhe acalmava as dores secretas da sua alma tão saudosa? Que mendigo era esse, com uma voz tão doce, que conseguia tocar-lhe profundamente a alma? Ninguém ainda tinha lhe tocado tão profundamente, a não ser o próprio filho. Nenhum lhe surgira até então para dar. Todos estavam lá apenas para receber. E aquele homem que chegava lhe trazia notícias de Deus, lhe trazia notícias do lado de lá. Todos que chegavam sempre pediam alguma coisa. No entanto, aquele viajante desconhecido lhe derramava no íntimo as mais santas consolações. Onde ouvira uma voz daquela tão meiga e carinhosa? Que emoções eram aquelas que lhe faziam pulsar o coração de tanta carícia? Seus olhos se umedeceram de tanta ternura, sem que ninguém, nem ela mesma, conseguisse explicar o que estava acontecendo, de tanta emoção. Foi quando esse hóspede anônimo lhe estendeu as mãos generosas e lhe falou com profundo acento de amor: "Minha mãe, venha para os meus braços." Ela se emocionou. O coração começou a bater logicamente bem mais forte. E ele completou: "Eu vim te buscar, porque meu pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos." Ela partiu mansamente, silenciosamente, como uma estrela de intenso brilho. Ela adentrou assim a espiritualidade. No outro dia, 2 portadores humildes desciam lá de Éfeso, de onde regressavam com João, para assistir os últimos instantes daquela que era a devotada Mãe Santíssima. Antes de partir definitivamente para a pátria espiritual, Maria ainda pediu para trabalhar mais um pouco, junto com aquela caravana espiritual que a conduzia. Ela desejou, já em espírito, rever os cristãos que estavam presos sob o martírio dos romanos. Então ela foi conduzida pela caravana espiritual que ele assistia, onde ela nos deixa ainda essa lição. Ela já tinha alcançado essa sublime felicidade com a caridade e com esse retorno do próprio filho que veio buscá-la. Mas ela queria dividir aquela felicidade com aqueles cristãos que estavam sofrendo pela perseguição de Roma. Sua simples aproximação espiritual banhou aqueles cárceres de Roma num consolo desconhecido, sentindo-se verdadeira mãe dos sofredores do mundo. Maria compartilhou das angústias de todos, reforçando em cada um as preces e a confiança em Deus. Ela desejou sempre dar a eles uma lembrança perene, mas pensou que possuía ela para dar. Ela possuía tudo.
Decidiu, então, deixar entre eles a força da alegria e convidou uma jovem encarcerada para cantar, deixando-nos a sua mensagem eterna, como aquela por que nasceu nosso amigo e mestre. E ela disse: canta, minha filha, tenhamos bom ânimo, convertamos as nossas dores da terra em alegria para o céu. E eu vos convido a todos para repetir isso internamente. Vamos ter sempre bom ânimo, vamos converter todas as nossas dores, essas dores daqui, da terra, em alegrias para o céu. Eis o exemplo e a mensagem da nossa mãe espiritual, que desde então e sempre auxiliou e auxilia Jesus e o Pai a conduzir e a reconduzir toda a humanidade, seja desencarnados ou encarnados, toda a humanidade que sofre e todos aqueles que estão ainda enganados quanto ao verdadeiro rumo da luz e da caridade. Ela que é a grande socorrista do nosso planeta. Salve Maria. Essa é a minha reflexão para hoje, véspera do Dia das Mães. Maria, Mãe de Jesus e nossa Mãe, abençoa a todos nós. Que assim seja. Obrigado, Isabel. Quantas reflexões bonitas, nos emocionou a todos. Tá? Estava acompanhando aqui, além das suas palavras, evidentemente, as mensagens dos companheiros aí que está assistindo a nossa live, as suas reflexões a respeito de Maria, e nos emocionou a todos. Essa que é considerada a Mãe Santíssima, a mãe de todos nós, evidentemente. Não poderia, como você falou, ser um espírito qualquer, né, que trouxe o nosso irmão maior, trouxe o verdadeiro governador do planeta Terra na visão da doutrina dos espíritos. Né? Essa mãe que nos clareou, né, com a sua bondade, com a sua generosidade, com a sua caridade e com tudo de bom que ela trouxe para cada um de nós, e ainda hoje, como você falou também, em outras palavras, continua mergulhando, né, nos umbrais do nosso planeta para trazer à luz esses espíritos ainda recalcitrantes, esses espíritos rebeldes, esses espíritos que persistem no mal, persistem no erro. Não é? Muito bem, muito obrigado pelas suas reflexões, pelas suas palavras tão inspiradas, né, e que nos emocionou a todos, então. Eu gostaria, então, vamos colocar um pequeno vídeo para encerrar o nosso trabalho, mas antes, eu gostaria de fazer uma prece, elevando os nossos pensamentos ao alto, né, agradecendo as inspirações da nossa companheira Isabel, agradecendo ao nosso Pai Maior Deus que nos permitiu, na tarde de hoje, refletir, ouvir, conversar a respeito da nossa Irmã Santíssima. Então, encerramos esse nosso encontro dizendo: Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, do nosso desencarne. Assim seja. Obrigado a todos e até uma próxima. Vamos ouvir um vídeo. Ave
Maria, Mãe de Jesus, modelo de mulher, Maria de Nazaré, Espírito de luz que inspira e reduz, Maria, exemplo de fé. Nós te saudamos com a graça de Deus por todo o esplendor que Ele te deu, certos de que não se esquece de nós, a ti, nosso amor e nossa paz. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus, modelo de mulher, Maria de Nazaré, Espírito de luz que inspira e reduz, Maria, exemplo de fé. Nós te saudamos com a graça de Deus por todo o esplendor que Ele te deu, certos de que não se esquece de nós, a ti, nosso amor e nossa paz. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.